A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30 e versículo de número 8, e depois nós vamos ler o versículo de número 19, primeiro 8, que vai dizer assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Agora, nós vamos ler o versículo de número 19, que vai nos dizer assim: Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Davi, ele sempre consultava ao Senhor. E antes dele ir até os amalequitas, que havia levado tudo que pertencia a ele, aos homens que estavam juntamente com ele, ele consultou o Senhor. Davi, ele não era uma pessoa que ele ia com sede ao pote. Ele não era uma pessoa que tomava atitudes precipitadas, mas sempre ele consultava ao Senhor. Pode olhar na história dele, que ele gostava de consultar ao Senhor antes de tomar decisões. E as decisões que ele tomou sem consultar ao Senhor, houve grandes problemas. Eu já inicio esse vídeo dizendo para você: seja alguém que sempre consulta a Deus. Seja alguém que sempre coloca Deus em primeiro lugar. Mesmo diante de um grande aperto, porque a Bíblia diz, irmãos, que Davi estava muito angustiado e o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ou seja, Davi estava diante de um grande aperto, de uma grande dificuldade, porque os amalequitas haviam invadido a Ziclag, haviam levado mulheres, crianças, e os homens que estavam com Davi estavam amargurados por isso, e eles pensavam em apedrejar a Davi. Davi estava diante de uma grande angústia, mas a Bíblia diz que ele se reanima no Senhor. E quando ele se reanima no Senhor, ele chama os homens de guerra e diz assim: vamos descer a batalha e vamos tomar a força dos amalequitas, aquilo que nos pertence? Não. Davi se reanima no Senhor e consulta ao Senhor para ver qual seria a direção de Deus. Isso aqui, irmãos, é uma pérola na palavra. Nós precisamos consultar ao Senhor. Mas, irmão, eu preciso de uma resposta para já. Eu preciso de uma resposta para logo. Você vai observar que Davi também precisava. Mas ele não se desesperou diante das circunstâncias. Deus te trouxe aqui para te dizer: seja alguém que consulta a Ele antes de tomar qualquer decisão. Não seja alguém que se precipita. Irmão, mas eu preciso da resposta logo, eu vou descer a batalha, vou fazer o que tem que fazer. Davi poderia pensar dessa forma, mas não pensou. Por isso ele teve êxito. Declare comigo: eu vou ter êxito, porque eu vou consultar a Deus antes. Eu vou ter êxito, porque eu vou consultar a Deus antes. Vai haver uma porta de emprego? Consulte a Deus antes. Ore a Deus para que Deus abra onde Ele quer. Vai ver uma faculdade? Ore a Deus antes. Vai ver uma casa para alugar, para comprar? Ore a Deus antes. Consulte sempre ao Senhor para que os seus planos sejam bem-sucedidos. Para que você seja abençoada. Para que você seja abençoado. Deus, o próprio Deus, responde a Davi. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, irmãos, Deus se agrada. E hoje Deus, Ele fala contigo. Riasto candaraia. Eu me agrado quando você me consulta. Eu me agrado quando você me coloca em primeiro lugar. Aí eu vou lá e começo a agir por você. Os seus planos só serão bem-sucedidos quando você colocar Deus em primeiro lugar. Davi consulta ao Senhor e o Senhor responde a ele, porque todas as vezes que consultamos ao Senhor, Deus tem resposta para mim e para você. Pode não ser na minha hora, pode não ser no meu tempo, mas Ele vai trazer a resposta. Só aguarde. Nós precisamos ter paciência para aguardar. O nosso problema, meu irmão e minha irmã, é que nós não temos paciência para aguardar.
O nosso problema é que muitas vezes nós consultamos o Senhor, mas queremos a resposta logo. Quando ela não vem logo, nós tomamos atitudes precipitadas, porque dizemos, Deus não respondeu logo, eu fui lá e tomei atitude, depois se arrepende. Então seja alguém que consulta e aguarda na resposta. Porque Deus tem resposta para aqueles que consultam a Ele. Declare comigo, eu vou aguardar, porque Deus vai trazer resposta para mim. Eu vou aguardar, porque Deus vai trazer resposta para mim. Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo o libertarás. Ou seja, pode ir, porque nada do que é teu vai ficar na mão dos amalequitas. Pode ir, porque de fato o alcançarás. Você vai conseguir ter êxito. Aí eu te pergunto, você acha que Davi teve êxito porque os homens que estavam com ele eram fortes? Não. Davi teve êxito, meu irmão e minha irmã, sabe por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós temos êxito. As portas se abrem, até aquilo que era para dar errado, Deus faz dar certo. Deus, ele prepara tudo, irmãos, quando nós colocamos ele em primeiro lugar. Quando nós confiamos os nossos planos, desígnios e caminhos ao Senhor. Deus hoje fala contigo e ele diz para você, não confie na força do seu braço. Não confie no braço de carne, não confie no ser humano, não confie no homem, mas confie no seu Deus. Confie naquele que te chamou e que tem um propósito contigo. Deus tinha um propósito com Davi. E Davi era um homem, irmãos, de muitas vitórias. Pode olhar na história dele. Por quê? Porque Davi colocava Deus em primeiro lugar. As poucas vezes que ele colocou ali a vontade dele em primeiro lugar, irmãos, ele viu a grande destruição acontecendo. E nós precisamos aprender com isso. A não colocarmos em primeiro lugar o nosso eu, a nossa vontade. Eu quero, eu faço, eu posso. Não. Nós precisamos entender que quem tem que estar em primeiro lugar na nossa história, na nossa vida, é o nosso Deus. É a vontade dele. Por quê, irmã? Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus, ela é agradável. A vontade de Deus, irmãos, ela é a melhor para nós. Nós precisamos entender isso. O não de Deus é bênção pra gente e o sim de Deus também é bênção pra gente. Porque Deus sempre sabe o que é melhor. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que sempre sabe o que é melhor. Ei, rabandorei acandaraço, aleluia. Eu sirvo a um Deus que sempre sabe o que é melhor. Você não sabe o que é melhor pra você. Você acha que sabe, mas não sabe. Eu acho que eu sei, mas eu não sei. Nós não sabemos, irmãos, porque somos limitados. Deus, ele vê as coisas mais profundas. Deus, ele consegue ver aquilo que a gente não vê. Deus consegue contemplar aquilo que a gente não contempla. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele sabe o que vai dar errado. Ele sabe o que vai acontecer. Nós estamos presos aqui ao momento, agora. Nós não podemos ir para amanhã se a gente quiser. Mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a 1000 anos, daqui a 2000, daqui a quantos 1000 anos ele quiser. Ele é Deus. Então entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue os teus planos, entregue os teus projetos, entregue aquilo que você, rabasto, candaraia, tem feito ao Senhor. Davi não foi, irmãos, com sede ao pote. Davi não foi alguém precipitado, ansioso. Quem é ansiosa, toma atitude precipitada. E depois fica se arrependendo. Aí sai pedindo oração a um e a outro. Me ajude em oração. Me ajude, por quê? Porque eu preciso consertar o negócio. E Deus está dizendo, antes de pedir para consertar, minha filha, peça para que eu te direcione para não ter que pedir para consertar, meu filho. Porque se a gente pedir a direção de Deus, a gente não vai ficar pedindo para Deus consertar. Por quê? Porque vai dar certo. O que é de Deus dá certo. A porta que Deus abre na minha e na sua história é para dar certo. Pode ter obstáculos, adversidades, mas Deus, ele vai nos ajudar e vai nos dar vitória. A vitória de Davi aqui foi completa. E hoje Deus, ele fala com pessoas que estão me ouvindo agora e ele diz para você, a vitória que eu tenho para você é completa. A vitória que eu tenho para sua casa é completa. A vitória que eu tenho para o seu ministério, para o seu casamento, para tudo que é teu é completa. Você precisa me colocar em primeiro lugar. A gente consegue ver uma grande diferença entre Davi e Saul.
Saul era alguém que fazia sua própria vontade sempre. Saul não agradava a Deus, irmãos. Saul, ele não estava nem aí pro que Deus falava, ele queria fazer a própria vontade dele sempre. Já Davi era diferente, Davi gostava de fazer a vontade de Deus. Algumas poucas vezes ele errou fazendo a própria vontade dele, como ser humano falho que nós somos, né, irmãos? Ninguém é perfeito. Mas olhe para o reinado de Saul e olhe para o reinado de Davi, irmãos, nós conseguimos ver um grande contraste. Nós conseguimos ver verdadeiramente que Deus, ele estava com Davi. Deus não se apartou de Davi. Mas já Saul, a Bíblia nos deixa bem claro que Saul, ele estava realmente ali sem a presença de Deus. Chegou uma fase na história de Saul, irmãos, que Deus já não estava mais com ele. Por quê? Porque Saul fazia a própria vontade dele. Saul não fazia o que Deus queria. Seja alguém que faz o que Deus quer, mesmo que você não entenda, mesmo que na hora seja doloroso o que Deus está dizendo para você fazer. Mas se Ele está dizendo para você fazer, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Deus, irmãos, Ele nos alerta. E hoje esta palavra serve de alerta para mim e para você. Para que possamos andar segundo os desígnios do Senhor. Segundo as ordenanças dEle, porque o que Ele ordena para a nossa vida é o melhor. Davi estava diante de um grande aperto. A Bíblia diz que ele estava muito angustiado. Mas ele se reanimou no Senhor e buscou o Senhor. Hoje, através dessa palavra, se reanime no Senhor. A partir de agora, busque a Deus. A partir de agora, diga assim, ó, eu vou parar para ouvir o que Deus tem para mim. Eu vou consultar ao Senhor. Eu tô cansado de tentar com a minha própria força e as coisas não darem certo. De tentar com a minha própria força e a porta não abrir. De tentar com a minha própria força e eu não ter êxito. Deus, ele não te chamou para você andar errando o tempo todo e ficar o tempo todo pedindo a Deus para consertar. Ele te chamou para que você escute a voz dele e obedeça. Para que você ouça as direções dele e faça como ele te ordenar. Porque o que ele determinou para você é melhor. Aquilo que ele designou para a sua vida, meu irmão e minha irmã, tenha certeza que vai ter êxito, vai ter vitória, vai ter porta aberta, vai ter milagre, por mais que não faça sentido. Deus deixou bem claro, a vitória vai ser completa, Davi, pode ir. Porque Davi antes consultou o Senhor. Davi colocou Deus em primeiro lugar naquela batalha. Ele não foi contra os amalequitas com o braço forte dele de carne, não. Mas ele foi contra os amalequitas em nome do Deus que o mandou ir. Quando você vai, irmãos, com a palavra de Deus, a batalha é diferente. Quando você vai com uma ordem de Deus, é diferente. Declare comigo, eu quero andar segundo as ordens de Deus, porque as ordens de Deus é que traz para mim vitória. Eu quero andar segundo as ordens de Deus, porque as ordens de Deus é que traz para mim vitória. Você vai ver aqui, ó. No versículo 19, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Aqui nós já vemos o cumprimento da palavra de Deus. Porque Deus, ele havia deixado bem claro para Davi que Davi iria alcançar e libertar tudo. Não ia ficar nada do que pertencia a Davi e aos homens que estavam com ele para trás. Nada ia ficar nas mãos do inimigo. O Senhor está dizendo para você hoje, nada do que é teu vai ficar nas mãos do inimigo. Me coloque na frente da batalha. Declare comigo, eu vou colocar o meu Deus na frente da batalha e vou ter vitória. Eu vou colocar o meu Deus na frente da batalha e vou ter vitória. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Ou seja, tudo foi restaurado. Davi trouxe de volta. Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Aqui nós vemos isso de maneira muito clara, irmãos, essa palavra. Que Deus, ele trabalhou nos detalhes nessa batalha. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Davi recebeu além do que Deus havia dito para ele, viu? Porque Deus disse, você vai libertar tudo. E Deus ainda entregou para ele presente. Versículo de número 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi, né? Recebeu o despojo. Por quê, irmãos? Porque Deus estava na frente da batalha, e Davi entregou aquela batalha nas mãos de Deus.
Não tente com a força do seu braço. Se você quer ter vitória, se você quer ver Deus abrindo porta, se você quer ver Deus curando, Deus libertando, se você quer ver Deus restaurando e fazendo o impossível acontecer, coloque Deus no início da batalha. Porque Ele cuidará de tudo nos mínimos detalhes. Deus não quer estar no meio. Deus não quer estar no final da batalha. Deus não quer ser alguém que a gente só consulta quando tudo é errado. Quando a porta não abre, quando a adversidade chega, quando aquilo que a gente tentou não deu certo, aí a gente vai lá e consulta. Deus não quer isso não. Deus, Ele quer as primícias. Ele quer que a gente coloque Ele em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem que ter na minha e na sua história sempre o primeiro lugar. Declare comigo: eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida e a vitória vai ser completa. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida e a vitória vai ser completa. Deus estava com Davi. Da mesma forma que Deus está contigo, coloque Ele no início e Ele cuidará de todas as coisas. E Ele vai trazer para você a resposta que você precisa. Deus está cuidando de tudo, meu irmão. Deus está cuidando de tudo, minha irmã, nos mínimos detalhes. Só confie, porque Deus, Ele é um Deus poderoso que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Quando você espera em Deus, você não perde tempo, mas você tem convicção de vitória, certeza que aquela batalha vai ser ganha. Davi recebeu a vitória dos céus, de Deus para a vida dele, e você também receberá a vitória que vem de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por essa palavra. Deus, obrigada por nos mostrar, através aqui, meu Deus amado, desta palavra, que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar, como Davi colocou. Nós não podemos esquecer, riasto candaraia, que o Senhor tem que ser o centro, Pai, da nossa história. O Senhor tem que ser o centro da nossa vida, e é através do Senhor que as nossas vitórias chegam, porque o Senhor é o general de guerra que vai à frente das nossas pelejas, das nossas batalhas, ganhando cada uma delas por nós, Senhor. Peleja as nossas guerras, Pai. Esteja na frente das batalhas. Entregamos tudo aquilo que nós sabemos que humanamente falando não conseguimos, mas com o Senhor nós podemos. Por isso, meu Deus, confiamos que a vitória vem dos céus e não dos homens. Confiamos que vamos ter êxito nas batalhas. Como Davi teve êxito e nada dele ficou para trás, Pai. Colocamos o Senhor em primeiro lugar, sabendo que nada do que é nosso ficará para trás, mas a vitória será completa e o teu nome será glorificado na nossa história, como foi na história de Davi. Eu creio, meu Deus amado, que a restauração vai ser grande. Eu creio que o teu nome vai ser glorificado, como foi aqui nessa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos,
É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Seja alguém que coloca Deus sempre no início. Não espere as coisas darem errado para você vir consultar ao Senhor. Mas faça como Davi fez aqui. Coloque Deus na frente, porque Ele vai te dar a vitória e será por completo. E o nome dele será glorificado na sua história de maneira especial, como foi na história de Davi. Vai ser completa a sua vitória. Coloque Deus no início e Ele cuidará de tudo nos mínimos detalhes. Deus cuida de você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.